Olá, Margaridas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo no canal Margaridas. E para começar esse vídeo, já vou deixar claro que esse vídeo é um vídeo desabafo, é um vídeo que vai servir como base para os vídeos que vão se seguir aqui no canal. E, bom, primeiramente, bom feriado para todos, bom dia do trabalho para todo mundo. E para começar, eu queria falar um pouco sobre a nossa juventude. O que a nossa juventude tem feito para o reino de Deus? O que nós temos feito para fazer com que Deus se orgulhasse de nós? Nós, como jovens, nós temos um período de muitas decisões a ser tomadas, Principalmente quando você está chegando nos 20 ou está saindo dos 18, indo para os 19 anos, e você começa a ter aqueles grandes conflitos internos. O que eu vou fazer da minha vida? Qual é a profissão que eu vou tomar? Se eu vou fazer faculdade? Se eu vou morar sozinho? O que eu vou fazer? Muitos têm o grande dilema de decidir sobre todas essas coisas, Eu ainda moro com os meus pais, mas eu trabalho. E o meu trabalho é das 6 da manhã, eu acordo às 6 da manhã. Na verdade, eu trabalho das 7h30 da manhã até às 5h30 da tarde. E a minha rotina tem sido essa há uns 2 meses, mais ou menos. E muitas das vezes a gente vê essa rotina toda e não encontra tempo para deixar Deus falar conosco. Nós preferimos fazer muitas outras coisas ao invés de chegar e parar, pensar, ler uma Bíblia, ouvir uma palavra, ter um tempo de meditação. E eu digo que isso tem afetado muito o meu dia, Essa parte de não estar fazendo, não estar lendo, não estar cumprindo o propósito de Deus para minha vida. Muitas vezes eu penso que isso só acontece comigo, mas eu sei que muitos jovens estão passando pela mesma situação, desse novo ciclo da vida, de estar trabalhando, de ou morar sozinho, ou ter que gerenciar todas as suas contas, fazer tudo por conta própria. E ainda assim, não conseguem dar tempo para Deus. E a gente sabe que tem tempo, só que na nossa cabeça, eu não tenho tempo para isso agora. Infelizmente, isso tem sido uma grande realidade nos jovens cristãos de hoje em dia. A gente tem tanto tempo mexendo no TikTok, para mexer no Instagram, para ficar mexendo em todas as nossas redes sociais, vendo bobeira, vendo a vida das pessoas e não damos tempo para Deus. É como se Deus estivesse o tempo todo do nosso lado pedindo um pouquinho de atenção e a gente dizendo, agora eu não tenho tempo, eu tenho que curtir essa foto dessa blogueira que eu curto, que faz muito tempo que eu não vejo nada dela. Eu tenho muito que ver o que o meu idol favorito postou na internet, porque eu preciso muito saber sobre ele, sobre a vida dele. Só que Jesus está sempre ali, a gente nunca coloca ele ao nosso alcance, e a gente sempre deixa ele muito mais longe do que ele realmente está. O que a nossa geração está ensinando para as próximas gerações? Hoje eu estava conversando com a minha mãe de manhã que como a nossa geração é uma geração mimizenta. Tudo a gente põe um mimimi para ficar reclamando em vez de ir lá e fazer. Porque meu professor de escola me detesta, porque fulano de tal não faz isso, fulano de tal não faz aquilo. Dane-se os outros, você tem a internet ao seu alcance. Hoje em dia a gente tem tudo ao nosso alcance. Tem o ChatGPT para fazer as atividades, tem a internet, tem muitos canais no YouTube que fazem aulas de reforço para alunos de ensino fundamental, ensino médio, até faculdade. Tem muitos. Então a gente não pode colocar a nossa falta de excelência, uma culpa que não é do professor. Muitas vezes é do professor por não ensinar, mas a gente não pode deixar que isso nos barre de aprender. E muitas vezes eu escuto a minha própria irmã falando isso e me dá uma raiva, porque, gente, na minha época de escola tinha uma professora que me odiava. E eu não sabia por quê. E eu fazia os trabalhos com a maior excelência possível para que ela não me desse nota baixa. E teve um tempo que ela começou só a me dar 7, me fazia refazer o trabalho mais de uma vez. Eu refiz, fiz e refiz. E ela sempre me dava 7. Então eu comecei a procurar o que estava errado.
Eu procurei e descobri que a professora só não gostava de mim. Mas nesse caso em específico, eu me senti assim, desafiada a fazer o melhor trabalho possível. E os alunos de hoje em dia não tem isso, ficam nesse mimimi. Ai, a sociedade põe muita pressão no adolescente. Ai, a sociedade... Sim, a sociedade põe muita pressão porque eles querem que a gente se torne alguém, não um vagabundo que fica aí correndo pro lado pro outro, de skate, de bicicleta e não faz nada da vida. Sim, a sociedade põe pressão, mas muitas das vezes a pressão que eles colocam é: decida um futuro. Pode ser o futuro na tecnologia, um futuro na moda, um futuro na engenharia, mas decida um futuro. Tome decisões. Se torne pessoas independentes. E muitos dos jovens de hoje em dia não são independentes. Eu vejo pelos jovens da minha igreja, nenhum deles toma posição diante das atitudes da vida deles. Eles fazem tudo que dão na cabeça. A gente tenta ensinar, mas isso tem que vir dos pais, e às vezes os pais negligenciam isso. Gente, o que eu quero ensinar com vocês nesse vídeo: tome decisões coerentes na base da palavra. Eu estou passando por um momento de decisão, porque tem algo que Deus colocou no meu coração e eu tenho que tomar a decisão na base da palavra. O que fazer? Na base da palavra, na base do orar, do jejuar, do estar disposto a ouvir a voz de Deus. E é difícil estar disposta a ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente não quer ouvir. Muitas vezes não é a resposta que a gente procura. E muitas vezes a gente tem a resposta que procura, só que não é para esse momento, é para depois. Entendem? Então, o que vocês devem fazer? Geração Z, geração alfa, não deixe que o mundo titule em vocês, porque vocês são millennium, é Y, é Z. Não deixe que o mundo titule você, te dê um título, te dê uma marca. Faça você a sua própria marca. Eu faço parte da geração Z. Faço parte da geração que teve uma infância que estava no início do negócio da internet, no boom da internet, estava no início do boom do WhatsApp. Então, todas essas redes sociais, não sou tão velha assim, né, mas estávamos no início. A geração Z, vamos dizer que a gente teve um pouquinho do que era o mundo sem a internet, bem pouco. Então, o que eu quero dizer para vocês? Não permitam que o mundo coloque um título em vocês. Não deixe o mundo dizer que a geração Z é uma geração problemática. Não deixe o mundo dizer que a geração alfa é uma geração muito tecnológica. Então, ela nunca vai conseguir se desligar desse mundo de tecnologia. Use a tecnologia para a glória de Deus. Que a geração alfa, galerinha de 2010, se eu não me engano, para cá. Gente, usem isso para fazer vocês entenderem como o mundo de Deus funciona, como as coisas funcionam. Ele nos deu capacidade para criar a internet, então vamos usar a internet a favor da igreja, né? O que eu estou dizendo é que vocês jovens devem se mexer. Criem a mídia da igreja de vocês. Façam canal, faça páginas no Facebook. Faz uma página no Instagram só com os eventos da igreja. Faça uma página no TikTok com vídeos curtos sobre os eventos da igreja, com quiz, com pessoas desconhecidas na rua fazendo perguntas sobre a Bíblia, dando ensinamentos, fazendo diversas brincadeiras, fazendo evangelismo. É isso que eu quero dizer. Use o que as pessoas usam para julgar a nossa geração. A geração da internet não vive sem um celular, então pega o celular e faz o celular virar um instrumento de glória para Deus. É o que eu estou tentando fazer aqui na igreja, estou tentando implantar isso aqui, porque eu vejo que eles são muito conectados. Muitos vivem com a cara no celular 24 horas, não conseguem viver sem um telefone. Então, que use o telefone para fazer algo que Deus vai gostar, que vai chamar a atenção de mais jovens. Né? Eu vejo que na minha cidade é isso que a gente precisa, porque muitos jovens ficam soltos e largados por aí, né? Fazendo coisas que não deviam fazer, estando longe da presença e da vista dos pais. E aí o que acontece? Jovens grávidas, né? Adolescentes com menos de 15 anos grávidas no terceiro, quarto filho, é o que acontece muito aqui. Então, o que eu quero dizer para vocês com esse vídeo, para ser base dos próximos vídeos, que vocês vão entender por que eu estou fazendo isso,
A geração de hoje não é uma geração perdida. A nossa geração, por muitas pesquisas de pessoas até do meio cristão, é a geração que menos busca a Deus, é a geração que menos tem compromisso, é a geração que menos tem palavra, faz o que fala que vai fazer. É a geração mais desrespeitosa, não só com as coisas de Deus, mas com os pais. É a geração mais tecnológica, é a geração que mais tem índice de... É a geração que mais gravidez antes dos 20 anos de idade. É a geração que mais tem índices de criminalidade. Vamos mudar essas táticas do inimigo de colocar a nossa geração como uma geração ruim. Se nós queremos que os nossos filhos, que os filhos dos nossos filhos e que até que Jesus volte nós tenhamos uma igreja sadia e forte, os jovens precisam se mexer. Muitas das vezes as coisas estão ruins dentro da nossa igreja porque os jovens são frios, mortos, mornos, estão sempre ali parecendo um monte de alma penada que senta no banco da igreja que só fica olhando para a cara do pastor e não absorve nada do que ele diz. E muitas igrejas estão cheias de jovens adormecidos. Devemos acordar os nossos jovens e nós devemos mudar essa imagem que nós, jovens cristãos, estamos colocando para o mundo. Porque os jovens cristãos de hoje em dia, infelizmente, em muitos dos casos, não diferem em nada dos jovens lá de fora. Muitos dos nossos jovens aqui dentro faz e acontece, o manto desce, o fogo queima, mas chega do lado de fora, ele quer queimar outra coisa, né? Ele quer que o fogo queime outra coisa, né? Muitos dos nossos jovens estão se desviando nos seus relacionamentos, nos namoros, porque dentro da igreja nós não temos a coragem de falar sobre educação sexual dentro da igreja. É necessário isso. A igreja deveria ser tipo um pronto-socorro. Salvação, unidade, né? Não é isso. Infelizmente, em muitos lugares não é isso. Quem procura na igreja uma fonte de salvação? Muita gente não procura, porque a igreja não mostra isso para nós. E os jovens cristãos estão indo pelo mesmo caminho. Eles não mostram que são diferentes. Não diferem em nada dos jovens lá de fora. Nem na forma de vestir, nem na forma de falar, e nem na forma de se comportar. A Bíblia fala: vá a todos os cantos do mundo, fale de Cristo, se necessário use palavras. Por que se necessário use palavras? Porque o cristão, ele deve pregar Cristo no jeito de falar, no jeito de vestir, no jeito de agir, como ele trata as pessoas. Até o simples sorriso e um bom dia pode salvar a vida de alguém. Eu já ouvi histórias de pessoas que atenderam o telefone e disseram: alô, bom dia. E a pessoa do outro lado ouviu: Deus está contigo. Só no bom dia ela escutou isso. E muitas vezes a gente se priva disso. Esse é o maior erro da geração de hoje em dia. Jesus ele foi o homem mais gentil da face da terra, mas também de pulso firme. Vocês transformaram a casa de meu pai num covil de ladrões e salteadores, e expulsou todo mundo à base do chicote. Ele foi imediato? Foi. Mas ele estava o quê? Defendendo o nome de Cristo. E a gente tem que ser assim para defender o nome de Cristo. O nosso nome aqui nessa terra não vale de nada, mas o nome dele vale muito. Então, jovens, geração Z, geração Alfa, seja lá qual for o nome, não permita que o mundo coloque vocês em uma posição de inferioridade. Não permita que o mundo coloque a geração que Deus pode usar, porque no fim dos tempos jovens vão profetizar, vão ter sonhos. Então use isso. Isso é para mim também, porque eu tenho negligenciado e tenho deixado de lado muitas das vezes a autoridade que Deus me deu. Espero que esse vídeo chegue às pessoas necessárias. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo.